OIB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colegas economistas, filiados à Ordem dos Economistas do Brasil, prezados alunas e alunos de economia, particularmente meus alunos no meu curso da FEA USP, cumprimento todos vocês no belo dia de hoje, e que tenho neste dia o prazer, a honra de conversar com meu querido amigo, o professor Dr. Paulo Rabelo de Castro. O Paulo Rabelo de Castro é sócio da RC Consultores, uma empresa de consultoria de altíssimo nível, reconhecida pelos pares no Brasil. É fundador e presidente do Instituto Atlântico e faz parte da Academia Internacional de Direito e Economia. E extremamente importante, não menos, né, tem que ser salientado, o Paulo Rabelo de Castro foi agraciado pela Ordem dos Economistas do Brasil com o Prêmio Economista do Ano em 2018. Querido Paulo, é um prazer enorme estar aqui no meu programa, Conversando Economia com o professor Manolo, FEA USP OIB. Então, meu querido amigo, professor Manolo, meu sempre líder e professor, não por ser mais velho, mas por ser mais decano, porque a nossa Ordem dos Economistas é uma instituição da maior respeitabilidade, é uma instituição ativa e que honra a classe dos economistas e das economistas. E, portanto, é um prazer enorme estar aqui sentado, conversando com todos os colegas, principalmente, os simpatizantes do campo da economia, e eventualmente, com até alguma autoridade econômica que ainda esteja se esforçando para acertar nesse país. Já é uma provocação para você. É verdade. Bom, Paulo, há um conjunto enorme de itens que teríamos que tratar, mas vou centrar as atenções para um item extremamente importante, que vem a ser a questão da reforma tributária. Mas eu vou, antes de tratarmos das questões da lei complementar que está sendo levada ao Congresso para disciplinar o que foi aprovado em termos da receita tributária, vou te colocar a questão da meta fiscal. Nós sabemos que o Banco Central tem um sistema de metas de inflação, sabemos que ele utiliza algumas regras, algumas variáveis, e que o IPCA, a meta do IPCA, foi traçada pelo Conselho Monetário Nacional e cabe ao Banco Central do Brasil perseguir essa meta. E essa meta, de certa maneira, ainda estamos, pelo menos, olhando o Banco Central, ele está com o desvio para cima ainda dentro da meta prefixada, mas a questão que o presidente do Banco Central sempre alega é que não basta apenas utilizar a política monetária com a taxa de juros, uma vez que o déficit primário acaba aumentando dia após dia. Havia uma ideia inicial de que o déficit primário seria zero, ou seja, uma meta de déficit ou superávit igual a zero, mas não é isso que está ocorrendo na prática. Nós estamos observando um aumento expressivo nesse déficit primário, já está algo perto de 0,9% do PIB, e se nós olharmos o resultado nominal, estamos aí com um resultado nominal de quase beirando 5,7%, quase 6% do PIB, o que é um valor de pagamento de juros extraordinariamente grande. Essa questão do estouro da meta fiscal tem uma série de reflexos no mercado. E eu pergunto, acabará tendo reflexos também
nessas leis complementares que estão sendo levadas agora ao Congresso Nacional para disciplinar a reforma tributária, e queria também tua opinião sobre o que foi feito, se tem validade a curto prazo, quais são os empecilhos que vamos ter. A palavra é tua. Muito obrigado, Manolo. Então, já ferindo o assunto, a resposta é sim. A premência fiscal do ministro da Fazenda, que devia ser a premência fiscal do governo inteiro, mas ele parece que está perfeitamente abandonado no seu esforço de encontrar recursos para diminuir essa brecha que está longe de ser considerada pequena ou tolerável, quase 1 ponto percentual do PIB. Nós estamos falando aí de um número extremamente elevado, um número parecido com 100 bilhões de reais. E a gente só coloca o número para os colegas acompanharem, porque uma coisa é você ir buscar recursos para cobrir 1 bilhão, 2 bilhões, vamos até colocar 5 bilhões na mesa. Em termos de Brasil, isso é plausível. A gente pode fazer ou um programa de corte de gastos, ou um programa de elevação de certas receitas que são receitas tributárias manejáveis, já que temos, inclusive, um largo espectro de subsídios tributários, que é o conceito de isenções as mais variadas e diversas que são concedidas a todo instante. Então, dá para fazer essa mineração quando nós estamos falando de cobrir 5, aí estourando 10 bilhões de reais, mas não 100. Então, Manolo, é algo estrutural. E essa é a diferença quando o economista usa o termo estrutural e não menciona algo que seja, vamos dizer, da conjuntura. E quando é estrutural, invoca medidas que ou são estruturalmente uma revisão de gastos, aí está o presidente da Câmara dos Deputados, pode ter lá o currículo polêmico que muitos atribuem a ele, mas ele está acrescentando ao seu currículo uma luta meritória, que é tentar emplacar uma reforma administrativa, que eu particularmente considero tímida. O Brasil precisaria de uma reforma administrativa passando pela revisão de gastos. E aí, já que estamos falando principalmente entre colegas altamente especializados, eu posso dizer uma reforma orçamentária, uma reforma do decreto-lei, se não me engano, 200, ainda válido, que é lá de 64, se não me engano, que é a lei do orçamento. Nós precisamos atualizar essa lei com alguns expedientes. O principal seria o de uma avaliação anual da rentabilidade social de cada projeto, programa estabelecido em alguma rubrica orçamentária. Nós não podemos ter mais gastos no mundo atual, no mundo moderno, no mundo da inteligência artificial, gastos que são estabelecidos em função apenas do número de milhões ou de bilhões que tem que ser atingidos, como se a gente tivesse uma torneira aberta que precisasse encher 10, 15 ou 20 litros num balde de água. Nós precisamos saber para que estes 5, 10, 20 litros vão ser usados. Vão ser jogados fora depois? Voltam para o rio? Ou vão alimentar um animal? Vão regar uma planta? Aí sim, aí a rentabilidade está associada ao destino do gasto. É óbvio que o famoso sistema que está por trás lá de Brasília, regulando e, no fundo, nos escravizando a todos com uma propensão irrefreável ao gasto, eles não querem nem ouvir falar, não querem nem passar por perto
de uma avaliação. O Paulo Guedes andou tentando isso com a equipe, teve o valor da tentativa, mas ficou na tentativa. Isso já deveria ter sido passado. Quando nós fizemos aquele gasto quase trilionário para o orçamento chamado emergencial da Covid, ali era uma ocasião que o Paulo Guedes tinha que ter usado toda aquela braveza do presidente Bolsonaro, uma braveza em geral, para dizer só bobagem, para mostrar os grandes conhecimentos que ele tinha da biologia do vírus da Covid, né? Ele deveria estar mais atento a esbravejar, dizendo, tá bom, eu vou fazer esse gasto extraordinário aqui, mas eu vou sentar com a Federação Brasileira, com os governadores, eu vou sentar com a Câmara e o Congresso, e vamos aproveitar que estamos todos em casa para fazer barba, cabelo e bigode. Eu vou apresentar aqui uma reforma administrativa, uma renegociação das dívidas estaduais, que, aliás, é outro ponto que ressurge porque estados não estão pagando. E alegam que a conta é larga demais. Mas se a gente for enveredar por essa discussão, ela também é uma discussão que enseja um olhar especializado da nossa classe de economistas, só para lembrar que, por exemplo, nesse tópico, 4 grandes estados, né? Inclusive São Paulo, não tanto pelo grau de vulnerabilidade, mas pelo valor absoluto da dívida. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Rio Grande do Sul perfazem, eu vou dar um número muito redondo, pelo menos 70% do total dessa dívida de 27 estados. Então, é um assunto que tem que ser tratado, mas é um assunto muito mais de 4 do que de 27. E nesses 27, tem muitos estados que fizeram o dever de casa, são praticamente dívida zero, dívida líquida zero, ou dívida muito reduzida, eles não seriam beneficiados por uma reformulação. Ou seja, temos muito que fazer para dar racionalidade às finanças públicas. Então, isso exige reforma administrativa, amplo senso. A reforma orçamentária para ter regras do bom gasto e do gasto que anualmente ele é reciclado por uma avaliação técnica. Se não tem mais justificativa, sai aquele gasto. Não tem que ficar mantendo uma repartição pública, por exemplo, que não, para contar chapéu, quantidade de pessoas que estão usando chapéu na rua, mal comparando, essa repartição precisa fechar. E nós temos que ter essa disciplina. E, obviamente, mais uma rodada para ir em cima da rubrica mais gastadora da República, que é a reforma previdenciária. Então, assim, mas não fizemos a reforma previdenciária? Fizemos e já está devendo de novo, porque ela foi feita só em cima daqueles que estão na folha de pagamento convencional das indústrias, vamos dizer assim, porque se você já é um MEI, você gasta 70 pratas para ter o direito previdenciário. Portanto, 2 previdências, 2 regras, sendo que uma é uma regra moleza e o outro é uma regra muito dura. Pela lei dos vasos comunicantes, todo mundo tenta sair da regra muito dura para ir para a regra moleza. A regra moleza não dá arrecadação, então eu estou diante de uma reforma já cheia de vazamentos. E para completar, voltando ao juro, que você mencionou, tem que ter uma reforma financeira. Sobre essa, existe um tabu, a gente nem fala. Aliás, o tabu é tão grande, lembro aos colegas também, por um detalhe até curioso, é um detalhe, vamos dizer assim, de epistemológico, como da teoria da comunicação. Desinventaram o déficit nominal. O Brasil não tem déficit. Ainda bem que o meu presidente, que não é bobo, e é um grande professor de economia, você, de início, falou, estamos infringindo o teto do gasto do ponto de vista primário, mas existe também um gasto que é gasto igual, é a mesma natureza do gasto, que nos leva a 6%, quero te dizer,
quando os números finais aparecerem, vai superar 6% do PIB. Nós somos um país extremamente gastador. E é isso a que se refere o presidente do Banco Central, dizer, olha, vocês estão esperando que via taxa de juros eu consiga compensar isso tudo? Ele só não faz, eu o perdoo por isso, uma meia-culpa maior, e talvez se ele tivesse mais, se ele fosse o avô dele, o nosso querido amigo e tão saudoso Roberto Campos, ele talvez, como presidente do Banco Central no lugar do Neto, ele diria, e quero dizer mais para vocês, eu estou fazendo aqui uma batalha perdida, porque cada vez que eu dou essa injeção de estricnina na veia da sociedade, fazendo com que os setores produtivos paguem mais juros, o que eu estou fazendo? Vamos lá ver no livro de economia. Eu estou inibindo a demanda do segmento mais produtivo, que são as empresas, as famílias, estou elevando o juro de quem poderia estar investindo, gastando de modo geral e gastando em inversões, o que seria mais desejável, para quê? Para abrir espaço para outro gastar. Porque nem todos os segmentos podem gastar igual. E tem um gastador que não para de gastar. Então, eu sou obrigado a conter o gasto de todo mundo que poderia aumentar a produtividade econômica do país para deixar que o gastador continue gastando. Eu vou explicar de novo. No primeiro dia que ele perdesse a Tramontana, ele disse, vou explicar de novo. Eu estou abrindo espaço para todos que numa festa estão contidos, tomando moderadamente o seu vinho, para dar espaço, e inclusive não estão mais podendo dançar na pista, porque tem um bêbado fazendo um escândalo na pista, e é esse bêbado que nós temos que prestigiar, porque eu também faço parte da tropa do bêbado, eu também sou governo. Isso não faz sentido nenhum. Isto é uma vergonha, Manolo. Isso é o que o mercado... teoria econômica, E é por isso que o mercado está reagindo, né, Paulo? O mercado está reagindo. Mal. Aí ele reage mal. Ele reage mal da pior forma também. Ele diz, olha, não estou acreditando mais no bêbado. Ou estou acreditando menos ainda. Então, ele estava comprando aí os títulos brasileiros por IPCA mais 5 e pouco, agora ele está exigindo 6%, em cima da inflação. Ora, aí outro capítulozinho do nosso livro de teoria econômica, no capítulo de crescimento sustentável, se o Brasil não consegue crescer nem 3% ao ano, aliás, encostou em 3 pontos percentuais no ano passado, até comemoramos, graças à Dona Agricultura, que é uma plataforma que é menos escravizada por isso que tudo que nós estamos mostrando, senão ela também não daria esse resultado. Esse ano, menos. Estamos ali na faixa de 2 e poucos por cento previsto. Ou seja, quando comparamos o juro real praticado, 5, 6%, com a taxa de crescimento média que o Brasil consegue, 2 contra 6, a conta não fecha, porque em todos os modelos de equilíbrio dinâmico a longo prazo de uma dívida pública, ela tem que ter, no máximo, gerar uma remuneração em termos reais que não exceda a taxa de crescimento da economia, porque senão nós não temos uma taxa, uma dívida que converge para uma estabilidade. Vamos ter uma dívida que é crescente e que vai ensejar maior risco na percepção do mercado. Então, acho que nós estamos num momento muito chato, muito ruim, não é? Só não levamos a... Isso aí só não enseja uma crise aberta de falta de confiança por termos aí viva a liberalização cambial feita lá atrás, em 1999, que fez com que a gente fosse aos poucos, junto com o boom de commodities, recuperando o nosso nível de reservas, e hoje, com reservas
internacionais muito confortáveis, a chamada restrição externa, ela, embora exista, ela é uma restrição confortável. Se nós tivéssemos como nós vivemos, né, Manolo, nos anos 80, 90, tentando vender um saco de café para comprar mais um barril de petróleo, nós estamos ferrados, entendeu? Porque a dificuldade, quando ela vem a ser internacional, em termos de reserva, que é o caso da Argentina, o sujeito está vivendo numa situação de cobertor curto. Paulo, deixa eu te provocar. Está excelente, está excelente. Deixa eu te provocar. Você é um especialista na própria reforma tributária. Você, junto com o Instituto Atlântico, apresentou uma proposta no Senado Federal, lá no Senado Federal, e você tem todas as qualificações para falar sobre essa reforma que foi aprovada, né? É uma reforma inicialmente com boas intenções, digamos assim, extremamente complexa, porque mantém duas estruturas tributárias por uns 10 anos, um período muito longo, né? E também estamos observando que depois de tantas mexidas que foram feitas, a alíquota poderá ficar no mínimo em 26,5% para, digamos, o conjunto da sociedade brasileira. Fala sobre a reforma em si, os pontos que você vê negativos, os positivos, e essa lei complementar aí que o ministro da Fazenda acaba de levar ao Congresso Nacional. Pois bem, Manolo, de fato, nós estamos conversando no dia seguinte, só para os que nos acompanham, quando ouçam mais tarde, mais à frente, o nosso programa, saibam que nós estamos falando em cima da entrega que foi feita de uma proposta de regulamentação da chamada Emenda Constitucional número 132, que propiciou a chamada reforma tributária do consumo. Essa está aprovada. A estrutura da reforma já é dada, isso é muito importante. O que nós estamos tratando das leis regulamentadoras. A principal lei regulamentadora é um calhamaço de 300 e tantas páginas que, de ontem para hoje, não deu para a gente ler no detalhe. Pelo pouco que eu já apurei, em alguns assuntos sensíveis, ela me deixou muito triste. Eu não queria ter vamos dizer, uma perspectiva negativa para apresentar. A gente está sempre torcendo para dizer, não, alguma coisa está indo bem, mas, olha, dificilmente nós vamos nos dar bem com este texto. É tarefa do Congresso Nacional. Se algum parlamentar estiver nos ouvindo, acho que é importante que saiba da responsabilidade de aperfeiçoar, eu diria até o verbo é diferente, consertar essa proposta de regulamentação, por vários motivos. O primeiro deles, você mencionou, que é o fato de que ela consegue complicar ainda mais uma reforma tributária cuja estrutura não simplificou o que poderia ter simplificado em termos de enxugamento do número de tributos, velocidade de implantação da reforma, justiça distributiva no sentido de dar a César o que é de César, dar a cada nível da federação, municípios, estados, governo federal, a sua cota à parte, ninguém sabe ao certo quem vai receber quanto, e, finalmente, uma simplificação que não veio, e essa dificilmente virá, quanto a uma justiça distributiva intersetorial, porque elegeram, e aí falo com os meus colegas prestadores de serviços, todos elegeram o setor de serviços, e agora venho ver na regulamentação torta que saiu, elegeram também o setor de supermercados, que isso eu acho uma infâmia.
Isso eu acho uma coisa absolutamente ruim, que é fazer também quem compra alimentos pagar mais caro. Fizeram lá umas contas para dizer que não, para mostrar que não, mas as contas estão erradas. Como sempre. A Associação Brasileira de Supermercados vai mostrar isso rapidamente. Mas o pior não é isso, é que essa simplificação que não simplifica, ela vai gerar uma frustração na sociedade brasileira. A sociedade brasileira já está frustrada porque ela estava pensando, que ninguém presta atenção em nada enquanto está votando, não sei o quê, que a reforma tributária é para 2033. Pô, mas isso eu não sei nem se eu estou vivo até lá. É verdade. Isso eu pensei que tá bom, em 2024 temos as leis complementares e temos que arrumar as coisas, mas que tal começar em 1º de janeiro de 2025? Não pode por causa dos incentivos fiscais. Bobagem. O Instituto Atlântico mostrou que com aquele mecanismo que foi discutido aqui num dos nossos programas, do Operador Nacional de Distribuição de Arrecadação, que é o uso de inteligência artificial, que na realidade até falar em inteligência artificial é até exagero, um sistema automatizado de controle das notas fiscais eletrônicas, a gente teria uma captação dessas informações de receitas e a distribuição no mesmo dia para as unidades federativas. E nós não teríamos que ficar, e inclusive com as ressalvas relativas às operações que ainda tivessem incentivos fiscais, ou seja, incentivo fiscal nunca foi motivo para procrastinar a entrada em cena da reforma para o dia de São Nunca. O que vai acontecer politicamente? Se eles não conseguirem atropelar, e tomara que não consigam, para aprovar de qualquer jeito, só para dizer que aprovaram uma reforma, uma lei complementar ruim, isso vai para o ano que vem, talvez. Nós vamos começar a ter, politicamente, cada vez mais proponentes de que a gente faça uma outra reforma. Uma outra reforma. E digo mais, vai haver proponentes de que tal a gente começar a pensar numa reforma, uma outra reforma que seja constitucional. Porque eu, quando falei com você que nós estamos devendo uma reforma previdenciária, está tudo escrito na Constituição, é uma jurumela que não tem mais tamanho, tudo constitucionalizar. Uma reforma administrativa está na Constituição. Uma reforma financeira está na Constituição. Se juntar com a reforma eleitoral, melhor vamos reformar a Constituição, livra as cláusulas pétreas, e o resto a gente deveria, como país, e é exatamente o que no dia 22 de maio vou ter oportunidade de debater. Já deixo até aqui um convite a quem se interessar, um debate na FEComércio, e que o Instituto Atlântico, o Instituto Ives Gandra, o Instituto Liberal vão promover em homenagem ao professor Modesto Carvalhosa, que é justamente um grande jurista que entende também da área econômica e cujo último, mais recente trabalho é um trabalho enciclopédico, é um opus magna dele, em que ele apresenta uma proposta de uma nova Constituição brasileira, muito mais enxuta, aí sim, devidamente simplificada. E eu já cansei de ficar debatendo remendos em roupa rota. Manolo, nós temos que começar a pensar naquilo que o meu colega de chapa, num arroubo de tentativa vamos dizer, de participação política, tive, e esse meu colega de chapa, senador Álvaro Dias, levantava com muita propriedade, que era a refundação da República. Não é? Parecia um exagero de palavra, mas eu acho que era a percepção de alguém que estava lá na política de Brasília e percebendo que, quer saber, Belém da Brasília, tem que começar de novo.
E aí não precisa ser revolução sangrenta, mas nós temos que ter a capacidade de convocar uma nova reflexão reconstituinte. Você não precisa ter uma ruptura institucional para ter uma nova convocatória. E é por isso que, quando você me pede para falar de uma regulamentação da reforma tributária do consumo, eu diria, no país que mais tributa no mundo consumo em relação à renda, não podia ter deixado a reforma da renda para depois, como diz o Haddad. Ele quer justificar depois, não. Eu já teria que até começar pela reforma da renda para criar esses recursos, supostamente, que iriam viabilizar uma diminuição dessa taxa média que você falou, é de no mínimo 26,5%, não será. Vai encostar em 30%. Porque esse número que eles colocaram hoje é decorrente de várias tentativas de aplicar tributos onde não tem que se aplicar. Tributo na cesta básica. Existe isso. O Constituinte escreveu que a cesta básica agora ela é ampla como no Reino Unido e é zero para tudo produto que seja, vamos dizer, em termos populares, natureba, que não seja adicionado muito açúcar, saturado em gordura, é zero. Não adianta o APIS bravejar e dizer, não, vou fazer uma cesta ração do trabalhador, não. A nova cesta é para todo mundo, desde a pessoa mais simples de menor renda até o indivíduo mais abastado. Por quê? Porque em consumo você não pergunta qual é a declaração de imposto de renda do sujeito que está no supermercado. Pode ser o Jorge Paulo Lema, pode ser a empregada na casa dele. E todos têm que ter o direito de comprar produtos desonerados. Não, eles querem voltar a tributar, o que é inconstitucional. Então está mal parado isso. O Congresso Nacional tem que rever isso e, quem sabe, até pensar já numa reforma da reforma. Bom, tudo é possível ao longo desses anos, tudo é possível. Então, Paulo, estamos chegando ao fim do nosso tempo e queria que você utilizasse os minutos finais para tuas considerações sobre as perspectivas da economia brasileira, à luz dessa problemática da falta de confiança dos agentes econômicos nas ações do governo. O governo é extremamente gastador, as declarações diárias são de que nós, economistas, temos que aprender a economia, porque não sabemos nada, devemos é o que ocorre, né? É o que ocorre. Ministros do governo estão dizendo ao presidente do Banco Central que ele não sabe economia. Nós também não sabemos economia, estamos há 51 anos lecionando economia na FEA-USP e estamos sempre aprendendo de ministros que mal terminaram o grau médio, né? Mal terminaram o grau médio. Mas, de qualquer maneira, temos um alento. O Brasil é um país extremamente dinâmico. Você salientou bem, a dona agricultura o ano passado surpreendeu, né? Nos deu aí talvez 0,7%, 0,8% de acréscimo no PIB. Como é que você está vendo assim, a questão de crescimento para esse ano, aventurar-se em inflação, juros? Como é que você está vendo? O PIB, a RC Consultores está cravando, como já cravava antes, e estava com um número muito acima do Focus, porque vinha falando em 2,2% e continuamos neste número para o PIB deste ano, quando o mercado estava falando em 1 e pouco. Ou seja, nós sempre percebemos um dinamismo imanente, por assim dizer, da economia brasileira. É um imanente que eu chamaria quase que residual. Não dá para arrancar esse dinamismo que produz
cerca de 2%, vamos dizer, entre melhores e menores e anos menos bons, da economia brasileira. O que eu te pergunto é se a economia mundial, na média, cresce 2%. Não, ela cresce próxima de 3%. E já cresceu até Exatamente. mais do que isso na média, e os emergentes mais de 4% para fazer essa média. Quem cresce na faixa de 2% ou um pouco menos, 1,8%, 1,7%, são os países avançados que já atingiram uma certa maturidade, e nem todos, porque os Estados Unidos estão cravando aí mais de 3% há vários trimestres. É verdade. Então, me desculpe, Brasil, esse dinamismo é um dinamismo que não é com a ajuda do governo. Eu vou dizer para vocês, o governo em Brasília, para nós, é um peso morto. É verdade. As contas nacionais deviam ser computadas de forma a esclarecer para o público o quanto que existe. Eu tenho o termo técnico, que eu evito usar até nas nossas reuniões aqui como entre economistas, mas é o tal crowding out, que é esta apropriação que o governo faz e cria um preso morto, porque ele tira dinheiro bom de quem poderia estar investindo, que poderia estar elevando a produtividade, congela essa produtividade, joga esse dinheiro fora e bota nas atividades duvidosas do governo. E ainda quer pagar quinquênio, PEC do quinquênio. É verdade. Olha, Manolo, não me provoca. O Brasil não cabe no buraco da crise, é verdade. O Brasil tem uma força, até pelo seu caráter continental, pelo nível de distribuição, mas se você olhar, nós estamos mal. É só perguntar quantas pessoas você conhece que já desistiram do Brasil, principalmente os jovens, que estão, quando podem, indo embora. Esse, para mim, é o termômetro mais definitivo de que nós devíamos ter no Congresso Nacional, neste governo que temos em Brasília e muitos que ocupam espaço indevido nos governos estaduais e municipais, vergonha na cara. E nós estamos devendo como políticos. Nós devíamos cortar esses salários todos dessa turma que está na área executiva e legislativa, e certamente no judiciário, até que eles entregassem resultado. Aí ia ser um barata voa. Mas não, pelo contrário, eles se servem do Brasil produtivo. Portanto, nós estamos num regime de expropriação, não é nem mais apropriação, expropriação. E isso que é o Estado democrático de direito, eu te pergunto. É por isso que, quando eu te disse, nós precisamos de uma revolução sangrenta para justificar uma convocatória de uma constituinte revisora exclusiva para os tópicos que não sejam pétreos e que são inúmeros, como a Constituição virou enciclopédia, tem muita coisa para principalmente resumir, desidratar, mandar para as leis complementares e refundar a República. Caso contrário, nós vamos estar aqui até o ano 2100, você bem mais idosinho, falando que, agora para os meus alunos, que há 100 anos me ouvem na fé, eu com 130 anos, fazendo mais um programa, mas que não repercute a grandeza do nosso sonho que continuamos a ter pelo Brasil e a enormidade da nossa decepção com essa canhestra administração que se chama de governo. Concordo contigo. Bom, Paulo, eu fico muito feliz em conversarmos economia contigo, né? Um economista de mão cheia, um gigante, né, na área de economia. Muito obrigado. E só tenho que te agradecer por esta nossa conversa. E ao vivo eu agradeço, te convido... Manolo. Muito obrigado a você por nos prestigiar. Eu digo para fixar a data, digo para quem nos assiste que hoje é dia 25 de abril de 2024 e que eu estou te convidando para você ministrar uma palestra no Terraço Itália, que nós temos
ali no Terraço Itália, uma parceria com o Grupo Comolati, no dia 5 de julho próximo, para conversarmos sobre a economia brasileira. Paulo, Era um é um prazer. prazer enorme ter falado contigo, e as palavras finais para tuas considerações. Nenhuma mais, porque eu sou muito falastrão, só tenho que pedir desculpa a você e aos colegas, às colegas, por às vezes exagerar, mas é o ímpeto do coração, de um coração patriótico, assim, ferido pelo desperdício de oportunidades. Mas não custa a gente se reunir no dia 5. Eu gostaria, inclusive, quem sabe, de tratar lá no dia 5 da questão geopolítica mundial. O Brasil é tão cheio de agendas que a gente não falou nada sobre uma crescente tensão mundial na qual o Brasil se insere. E, engraçado, o Brasil poderia tirar partido positivo, como em outras guerras no passado, e se reposicionar. Mas, por enquanto, ele está só jogando bola fora. É importante a gente, como economista, acompanhar a tensão política, geopolítica mundial, está inclusive refletida nos elevados e crescentes preços da grama do ouro, né? Sim, sim. Então, esse pode ser um dos temas para o nosso encontro no Terraço Itália. E você será muito bem-vindo. Bem, colegas economistas, meus prezados alunos do meu curso na FEA-USP, tive o prazer, a honra de conversar com o professor Dr. Paulo Rabelo de Castro, eleito por seus pares economista do ano de 2018, sócio da RC Consultores, né? RC Melhor Consultores, fundador e presidente do Instituto Atlântico. Nesse momento, acho que eu corrigi viu, Manolo? O atual presidente é o empresário Rafael Vecchiati, fazendo um grande trabalho. Eu já fui presidente e agora sou lá um presidente de honra. Bom, então, você não deixa de qualquer maneira, está feita a correção, e é um prazer enorme falar contigo. E, Paulo, logo, logo te convidarei novamente, porque a conversa foi muito agradável. OIB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil.